Era uma tarde quente em Recife, e o clima nos arredores da Arena de Pernambuco estava carregado, como um campo prestes a ser tomado por uma tempestade. O jogo, uma disputa que prometia ser mais um espetáculo de paixão e rivalidade, logo se transformaria em um cenário de caos. Lá, onde antes se via uma multidão vibrando por seus times, surgiram faixas negras, não de luto, mas de terror. Torcedores, que uma vez se uniram pela alegria do futebol, agora estavam cegos pela violência e pelo ódio. Em meio aos cânticos e gritos, uma briga irrompeu. Um empurrão aqui, um soco ali, e logo uma verdadeira guerra tomou conta da arquibancada. As torcidas organizadas, uma vez símbolo de identidade e apoio incondicional, estavam ali não para apoiar, mas para travar batalhas que beiravam a barbárie. A cena se desenrolou como um pesadelo, com cadeiras sendo arremessadas, barras de ferro sendo usadas como armas improvisadas e o estalar das grades ecoando como um presságio do que estava por vir. A violência, como uma onda crescente, tomava o lugar que deveria ser uma celebração. O jogo, claro, foi suspenso, mas a verdadeira luta não acontecia mais no campo. Ela havia se infiltrado na própria essência do futebol, nas ruas de Recife e até nas casas dos torcedores, onde a pergunta mais simples começou a ecoar: como chegamos até aqui? Como algo que deveria unir pessoas, que deveria ser um espetáculo de alegria, virou uma arena de guerra. E o que era ainda mais assustador, talvez, era a sensação de que nada parecia ser feito para impedir que essa tragédia se repetisse. Aqueles momentos de violência nas arquibancadas não eram meros incidentes isolados. Eram sintomas de algo muito mais profundo, um ciclo vicioso alimentado por anos de impunidade e negligência, onde o futebol foi tragado por um monstro que ninguém parecia ter coragem de enfrentar. Mas, antes que possamos entender de fato como chegamos a esse ponto, é essencial entender como as torcidas organizadas, com toda a sua força e poder, se transformaram no que são hoje. Como elas foram moldadas, como foram alimentadas por uma cultura que as legitimou como protagonistas da violência dentro e fora dos estádios. E isso nos leva a uma pergunta mais ampla: quando o futebol deixou de ser um jogo e passou a ser uma guerra? E se você acha que a culpa é exclusivamente dos torcedores, prepare-se, porque a história está longe de ser tão simples. A verdadeira questão, como veremos, vai muito além das arquibancadas. Em uma manhã abafada, com a brisa suave cortando as ruas de Recife, o som das buzinas e os gritos distantes de eu sou, do Clube X se misturavam com o ritmo frenético das pessoas indo e voltando pelas esquinas. À medida que a cidade se preparava para o grande jogo, algo mais estava sendo forjado nos bastidores. As torcidas organizadas, esse verdadeiro exército de apaixonados que, ao longo dos anos, foram se consolidando como um dos pilares do futebol pernambucano. A história das torcidas organizadas não começou com violência, é claro. No início, elas eram nada mais que grupos de amigos, jovens de bairros humildes, que se reuniam para apoiar seu time. Era uma demonstração de pertencimento, de identidade. O futebol, com toda a sua emoção, trouxe uma união espontânea entre os torcedores. Nas arquibancadas, não importava a classe social, a religião ou a cor. Todos estavam ali, ao lado do time, prontos para cantar e incentivar. Mas o que começou com cânticos e faixas coloridas logo foi se transformando. As amizades forjadas nos estádios passaram a se tornar algo mais profundo, quase como um clã. Com o tempo, essa união foi sendo alimentada por algo mais perigoso, mais visceral. Surgiram os líderes, aqueles que com um simples gesto de mão poderiam acender uma chama que se espalhava rapidamente. O amor pelo time foi rapidamente substituído pela lealdade cega à torcida e ao grupo. O orgulho de vestir a camisa do clube se misturou com o desejo de ser reconhecido dentro da própria torcida, por sua força, por sua bravura e, principalmente, por seu poder. E foi assim, com o tempo, que essas torcidas se estruturaram. De grupos de apoio, passaram a ser facções. Organizaram-se como empresas, com hierarquia, finanças, claro, com interesses próprios, que nada tinham a ver com o amor pelo futebol. Havia brigas, mas não mais apenas por paixão, agora eram brigas por território, por poder, por status. Dentro dessa dinâmica, o futebol era apenas a desculpa, ou, talvez, a arena onde tudo isso poderia ser validado.
Foi nas grandes batalhas em jogos decisivos que as torcidas começaram a perceber o quanto o futebol podia se tornar mais do que apenas um jogo. A pressão, as rivalidades, os confrontos, tudo isso alimentava um ciclo que não parecia ter fim. O jogo já não se tratava apenas de bolas e gols. Se tratava de vencer, de marcar território, de mostrar quem era o mais forte. O grande paradoxo, no entanto, é que esse poder só foi crescendo à medida que o próprio futebol se tornava mais rentável e mais popular. Torcidas organizadas se tornaram, então, como um reflexo de uma sociedade mais violenta, onde a impunidade e a falta de fiscalização começaram a permitir que esse ciclo continuasse sem maiores obstáculos. Mas o que acontece quando um jogo que deveria unir todos se torna palco de um conflito entre facções? Como podemos aceitar que esse monstro, que antes era feito de paixão e cor, se transforme em um inimigo do próprio futebol? E como, exatamente, essas torcidas passaram de simples grupos de apoio a entidades que ameaçam até mesmo a integridade do nosso esporte? Na próxima parte, vamos mergulhar em exemplos reais, em imagens de momentos que marcaram a transição de torcida para terrorismo dentro dos estádios. Vamos ver como esse comportamento destrutivo não apenas afeta a quem está envolvido diretamente, mas toda a cidade, a comunidade e o próprio coração do futebol. E você, caro espectador, não ficará imune à reflexão de onde tudo isso pode nos levar. Recife já foi palco de grandes conquistas dentro de campo, mas, fora dele, enfrenta uma batalha que parece não ter fim. O que antes era um evento esportivo para reunir amigos e famílias agora se tornou um risco calculado. Cada jogo de futebol não é apenas uma disputa entre times, mas um teste para a segurança da cidade. No dia do clássico, as ruas se transformam. O comércio fecha mais cedo, taxistas evitam certas rotas, e moradores trancam as portas antes do anoitecer. Nos bairros próximos aos estádios, o clima é de tensão. Quando tem jogo grande, a gente já sabe que vai ter confusão, diz um comerciante da região central. Para ele, cada partida é uma incógnita. Será apenas um jogo, ou mais um capítulo de violência? Nos transportes públicos, a cena se repete: ônibus depredados, passageiros apavorados, motoristas ameaçados. O medo já não está restrito aos estádios, ele se espalhou. Em bairros como Derby, Afogados e Boa Viagem, brigas entre torcidas organizadas já se tornaram parte do cotidiano. E o mais assustador, a sensação de que tudo isso está fora de controle. A violência afasta aqueles que mais deveriam estar nas arquibancadas, as famílias. Antigamente, pais levavam seus filhos para verem os ídolos de perto, para sentirem a emoção de um gol no último minuto. Hoje, muitos preferem assistir de casa, temendo que um simples jogo se transforme em tragédia. Para muitos torcedores, o futebol já não representa mais um espaço de união, mas um território de disputa, onde a rivalidade ultrapassa qualquer limite. Recife sangra a cada confronto entre torcidas organizadas, e enquanto a cidade assiste, impotente, quem deveria agir permanece de braços cruzados. As cenas de violência se repetem a cada rodada, e as perguntas ficam no ar: onde está a polícia quando o primeiro soco é desferido? Onde estão os dirigentes dos clubes quando suas torcidas espalham o terror? Onde estão os políticos que prometeram segurança e ordem? A resposta, infelizmente, é previsível. As autoridades aparecem nas entrevistas, condenam os atos, fazem promessas. Dias depois, tudo volta ao normal. Mas qual é esse normal? Um estado de impunidade onde criminosos disfarçados de torcedores sabem que dificilmente serão responsabilizados. Quando um líder de torcida é preso, logo está solto. Quando um clube recebe punição, ela raramente passa de uma multa simbólica. Quando a polícia intervém, já é tarde demais. E assim, a engrenagem da violência continua girando. A fiscalização nas entradas dos estádios é falha, permitindo que armas e artefatos explosivos entrem como se fossem bandeiras de apoio. O policiamento nos dias de jogo parece mais preocupado em manter as aparências do que em evitar tragédias. E os clubes? Muitos preferem ignorar a raiz do problema, com medo de perder o apoio das torcidas organizadas, que movimentam dinheiro, influência e até eleições internas. Mas a saída? Alguns especialistas acreditam que sim. Países como Inglaterra e Alemanha já enfrentaram ondas de violência em seus estádios e conseguiram reverter o quadro. Medidas como identificação obrigatória dos torcedores,
punições severas para clubes coniventes com a violência e banimento vitalício de torcedores envolvidos em brigas ajudaram a transformar o cenário. No Brasil, porém, tais mudanças parecem sempre emperrar em burocracia, interesses políticos e na cultura do deixa pra lá. O problema não é apenas de segurança, é de mentalidade. E se nada for feito, o que acontecerá com o futebol que tanto amamos? Será que chegaremos ao ponto em que o medo será maior que a paixão? A resposta para isso depende do que faremos agora, porque o tempo para agir está se esgotando. Mas antes de falarmos do futuro, precisamos olhar para o presente e entender a verdadeira gravidade do que está acontecendo. Recife ainda respira futebol, mas esse fôlego está se tornando curto. A cada novo episódio de violência, mais pessoas desistem de ir aos estádios, mais famílias abandonam o sonho de assistir a um clássico ao vivo, mais crianças crescem acreditando que o futebol é um campo de batalha. E se continuarmos nesse ritmo, o que restará? A paixão pelo esporte nunca foi o problema. O problema é o que fizemos com ela. Deixamos que a rivalidade saudável se transformasse em ódio, que as torcidas se tornassem exércitos e que a festa das arquibancadas virasse um campo minado. Mas ainda há tempo para mudar essa história. A mudança não virá apenas de leis mais rígidas ou de policiamento mais ostensivo. Ela começa dentro de cada torcedor. Começa quando rejeitamos a violência, quando denunciamos os culpados, quando cobramos dos clubes e das autoridades uma postura firme contra o caos. O futebol pertence a todos, mas só poderá continuar existindo se protegermos sua essência. Imagine um futuro onde crianças voltem a segurar a mão dos pais para entrar nos estádios sem medo, onde o grito de gol seja maior que o som das sirenes, onde um jogo termine e todos voltem para casa seguros. Esse futuro é possível, mas ele exige algo agora: ação. Se queremos recuperar o verdadeiro espírito do futebol, precisamos fazer mais do que lamentar. Precisamos agir. A pergunta que fica é: o que você está disposto a fazer para mudar essa realidade? O apito final ainda não soou. O jogo não está perdido, mas se nada for feito, em breve não restará mais nada além do vazio das arquibancadas e do medo que tomou o lugar da paixão. Recife já viu a grandeza do futebol, já vibrou com gols históricos e títulos inesquecíveis. Mas, agora, essa história está em risco. O que antes era um espetáculo está se transformando em um pesadelo. A pergunta que fica é: vamos aceitar isso? Este vídeo não é apenas uma denúncia. É um chamado, um pedido para que você não ignore o problema. Compartilhe, fale sobre isso, exija mudanças. Cobrar das autoridades é essencial, mas a transformação começa dentro de cada um de nós. A violência só sobrevive quando a deixamos prosperar na omissão. O futebol não pode ser sequestrado pelo medo. Ele pertence às famílias, aos amigos, aos torcedores de verdade. Se queremos que o esporte continue sendo motivo de orgulho, chegou a hora de nos posicionarmos. O tempo de esperar acabou. O jogo está nas nossas mãos. E a decisão final é nossa.